7h03, hoje quarta-feira, 19 de maio de 2021. Muito bom dia. Bom dia a todos, bom dia Álvaro. Rio Negro supera a segunda maior cheia da história, 14 dias antes do previsto pelas autoridades. TCE corrige e desmembra edital do concurso público com 40 vagas, salário acima de R$8.000 e contratação imediata. Primeira feira flutuante do Brasil é entregue nesta manhã aqui em Manaus. O local vai alojar mais de 200 feirantes que estão sendo prejudicados pela cheia. Começa hoje a vacinação de profissionais da educação de Manaus e prefeito Davi Almeida anuncia que vai solicitar vacinação prioritária para jornalistas, garis, agentes de trânsito e profissionais do transporte coletivo. Caixa Econômica paga hoje segunda parcela do auxílio emergencial para os nascidos em março. Em Manaus, notificação por obstrução de calçadas aumenta 80% em 2021 e a multa pode ultrapassar R$400. Na coluna O Poder, os detalhes do depoimento do ex-ministro Ernesto Araújo à CPI da Covid-19. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o Jornal da Cidade, o seu Jornal das 7. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade, as últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. Agora 7h05 em Manaus, vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país. E a gente começa com o estado de São Paulo, que traz na manchete: atraso na segunda dose da vacina já afeta 5 milhões de brasileiros. Há um mês, retardatários sem aplicação de reforço somavam 1,5 milhão. Falha na entrega da Coronavac causou a alta. Para evitar greve, governo afaga caminhoneiros. Marinho deve ir à Câmara explicar emenda secreta. Tem também material reciclável vira moeda para troca por comida. Ernesto atribui a Pazuello a estratégia de vacinas no Brasil. Essas foram as manchetes do estado de São Paulo de hoje. Muito bem, Álvaro, agora vamos conferir os destaques do jornal Folha de São Paulo, que traz aqui como manchete principal: Ernesto dissimula sobre China e admite ação por cloroquina. Ex-chanceler afirma à CPI que Bolsonaro integrou esforço para obter remédio ineficaz contra a Covid. E também, com eleição, clima de fim de governo mina reformas. A chance de aprovação de reformas econômicas até 2022 passou a ser vista como remota pelo mercado financeiro e por analistas políticos, revertendo o otimismo do início do ano após a mudança no comando do Congresso. E também aqui entre os destaques do jornal Folha de São Paulo, 70% consideram vacinação no Brasil lenta, diz Datafolha. 7 em cada 10 brasileiros consideram lento demais o ritmo com que o Brasil tem vacinado seus habitantes contra a Covid-19, mostra pesquisa Datafolha. Vamos então agora ao estado de Minas Gerais. Traz aqui na manchete principal: o estado de Minas, CPI da Covid. Araújo complica Pazuello. Ex-chanceler afirma à CPI da Covid que orientações para implantação de base para cloroquina e para a compra de menos vacina de consórcio partiram da pasta do então titular da Saúde, que depõe hoje.
Rodovia da Morte rumo à privatização. Ministério da Economia abre processo para conceder trecho da BR-381 entre BH e Valadares, em tentativa que já fracassou outras vezes. Transmissão da Covid-19 em Belo Horizonte chega à faixa de estabilidade. Hora do imposto de renda, 32 milhões em dívida com o Leão. Prazo final e prorrogado para a entrega da declaração do imposto de renda é agora, dia 31 de maio, se aproximando aí dos 32 milhões de brasileiros, aliás, 32 milhões de reais em dívidas de brasileiros com o Leão. 7h09. Agora vamos conferir os destaques do jornal O Globo, que traz aqui como manchete principal: CPI da Covid. Ernesto diz que Bolsonaro pediu ação pró-cloroquina. Ex-chanceler é chamado de mentiroso ao negar ataques à China. E ainda, alta de aluguéis leva lojistas a recorrer à justiça, prejudicados pela pandemia e com o IGPM, que corrige os contratos, registrando subida de 32,02% em 12 meses, comerciantes buscam a justiça para reduzir ou suspender o valor do aluguel. E também aqui entre os destaques, na capa do jornal O Globo, MC Kevin usou droga antes de queda, diz modelo. Bianca Domingues afirmou à polícia que funkeiro e amigos passaram 6 horas bebendo, fumando maconha e fazendo sexo. Kevin teria se pendurado na varanda após um deles insinuar que sua mulher, Deolane Bezerra, chegava ao quarto. O corpo do músico foi sepultado ontem em São Paulo. Jornal da Cidade. Só o que importa. São 7h10 e a gente quer neste momento pedir para que você que está nos assistindo possa fazer o compartilhamento do Jornal da Cidade com a sua lista de amigos, encaminhar esse link para que outras pessoas, através do WhatsApp, possam acompanhar o Jornal da Manhã, o nosso Jornal da Cidade. E também, para você que está nesse momento no seu celular, você pode entrar na Google Play Store e baixar o nosso aplicativo. É esse do símbolo aqui do meu lado, é a ZLZN, que é o nome da nossa rádio web. Você entra lá no Google Play Store, faz o download do aplicativo, instala no seu celular e aí você vai conseguir acompanhar as notícias do site imediato, de todos os sites da Rede Norte Digital, 24 horas, sem precisar usar redes sociais. Enfim, é uma rádio que traz informação o tempo todo. 7h11, vamos agora a Brasília. Correio Brasiliense. Na CPI, Araújo atribui decisões sobre vacina a Pazuello. A situação do general que comandava a saúde e que depõe hoje na CPI da Covid complicou-se depois da oitiva do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Capitã Cloroquina não terá direito ao silêncio no depoimento. Imunizante canadense busca voluntários no Distrito Federal para teste. E também aqui, etanol é o vilão da vez na alta do combustível. A quebra na safra da cana-de-açúcar provocou o aumento no preço do álcool, que compõe 27% da gasolina. Despedida ao som de funk, a polícia segue a investigação sobre a queda que causou a morte do cantor no Rio de Janeiro. No velório e sepultamento, ontem, amigos e fãs cantaram os sucessos do MC Kevin. Vamos aqui. E a última aqui é benefícios para evitar greve de caminhoneiros. Esses foram os destaques do Correio Brasiliense. Agora, às 7h12 em Manaus, vamos conferir os destaques do Jornal 0 Hora do Rio Grande do Sul. Piratini emite alerta a 5 regiões por alto risco de piora da pandemia. Sinalização feita a Cachoeira do Sul, Cruz Alta, Ijuí, Passo Fundo e Santo Ângelo representa tendência grave em relação à propagação do vírus e à pressão do sistema hospitalar. E também, Araújo afirma ter seguido orientação da saúde
nega atrito com a China e admite atuação por cloroquina. E aqui ainda entre os destaques, na capa do jornal 0 Hora, Bolsonaro lança pacote de medidas voltadas aos caminhoneiros, mas não inclui mudança no diesel. Álvaro. Vamos lá, então, agora ao jornal A Crítica, o jornal do estado do Amazonas, que traz aqui em sua manchete principal: concurso do Tribunal de Contas do Estado tem salários de R$ 8,3 mil. O tribunal republica o edital com inscrições até 22 de junho. São 40 vagas de provimento imediato. Operação prende pai e busca mãe por abuso. Crianças de 8 e 11 anos eram vendidas pela mãe, que é dependente química. Espaço da prefeitura vai ganhar Wi-Fi. Prefeito Davi Almeida anuncia projeto para colocar internet gratuita em terminais, praças, parques e feiras geridos pela Prefeitura de Manaus. Cheia 2021, cai o ritmo da subida das águas. Foram 2 dias em que o Rio Negro subiu só 2 centímetros e cheia pode estar chegando ao fim, avaliam alguns especialistas. Tema do dia é: ex-ministro nega ataque à China. Ernesto Araújo depois ontem a CPI da pandemia, que hoje receberá o general Pazuello. E também no Barezão, decisão do estadual será sem público. 7h14. O tempo hoje. A previsão para hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 23 graus e máxima de 29 graus. Trânsito. Muito bem, vamos agora às principais informações dessa manhã com Edila Chaves, que já está nas ruas da cidade trazendo informações para a gente desses primeiros momentos aí desta quarta-feira, dia 19 de maio de 2021. Edila, bom dia. Bom dia, hoje eu vou mudar. Hoje o primeiro bom dia vai ser para o Tiago. Olha aí. Bom dia, e depois para você, Álvaro. Então, não tem problema não, minha amiga. Posteriormente, lógico, né, para o nosso Zé Gotinha. Bom, trazendo as informações sobre o trânsito na cidade de Manaus, durante esta manhã, somente aquela velha história do bairro Coroado, né, gente? Tem ali aquela rotatória onde, infelizmente, alguns motoristas acabam por se atrapalhar, sendo necessária todas as manhãs a presença dos profissionais do IMMU. No centro da cidade está tendo também um pequeno caos, onde ali na Marquês de Santa Cruz, devido à questão da cheia, a rua já está coberta, então com isso os motoristas estão tendo que ter a velocidade diminuída para passar ao local. Inclusive ontem nossa equipe esteve presente devido às chuvas, então acabou tomando a rua e com isso, quando os motoristas passavam, acabava por molhar não somente os transeuntes, como também os lojistas. Lembrando que o Instituto Municipal Urbano, ele vai verificar a possibilidade de retirar os ônibus durante este trajeto, né? Pelo menos durante um período, seguindo apenas pela Avenida 7 de Setembro, mas isso ainda está sob estudo. Agora, no demais, a cidade de Manaus está com trânsito fluindo em alguns pontos. Temos presença dos agentes de trânsito justamente para auxiliar aqueles que às vezes acabam por ficar pelo meio do caminho com algum problema. Então, havendo essa necessidade, eles estão à disposição. E parabéns a esses profissionais. Essas são as nossas informações do trânsito durante a manhã de hoje. Obrigado, Edila. Daqui a pouco a Edila volta com informações. Daqui a pouco tem a inauguração da primeira feira flutuante do Brasil, que vai ter aqui no estado do Amazonas, em Manaus, por conta da cheia deste ano. Coisas que vêm para solucionar problemas da natureza, né? Então vai se gerar aí uma nova modalidade de feira, que são feiras flutuantes. 7h17. Trânsito. E vamos agora às informações da Covid-19. O Brasil registrou 2.500
517 casos de óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas. Se compararmos com os números divulgados ontem, são 1.478 mortes a mais em menos de 24 horas, a mais em 24 horas. Nessa terça-feira, o país chegou em 439.379 óbitos desde o início da pandemia. O Amazonas confirmou mais 24 mortes por Covid nesta terça-feira, sendo 11 ocorridas nas últimas 24 horas. O total de vidas perdidas para a doença chegou a 12.879. O estado registrou ainda 663 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 379.830 casos confirmados. Jornal da Cidade. Mas vamos falar também de vacinação, a solução, né? O Brasil aplicou quase 60 milhões de doses de vacina contra a Covid-19, somando a primeira e a segunda dose. De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 634.424 pessoas e a segunda dose em 288.068 pessoas, somando quase 1 milhão de vacinas aplicadas em 24 horas. No Amazonas foram aplicadas 42.891 vacinas da primeira dose de algum dos imunizantes contra a Covid-19. No estado inteiro já foram aplicadas mais de 1 milhão de doses da vacina contra a Covid-19. Hoje começa a vacinação de trabalhadores da educação das redes municipal, estadual e federal do ensino básico e superior. Até o momento, na plataforma Imuniza Manaus, estão cadastrados 16 mil trabalhadores da área da educação nas 3 esferas. Hoje serão atendidos os trabalhadores do ensino básico da rede municipal e federal. Destacamos que mais de 6 mil profissionais da educação municipal já foram vacinados por meio do cronograma da Secretaria Municipal de Saúde pelos critérios de idade ou comorbidade e pela pesquisa COVAC Manaus, que imunizou profissionais com comorbidade de idade de 18 a 49 anos. Com a vacinação desse grupo prioritário, a Prefeitura de Manaus avalia o retorno das aulas na rede pública. O secretário da CEMED, Paulderney Avelino, anunciou que as aulas têm previsão de início para o dia 31 deste mês. Outra informação importante sobre a vacinação. O prefeito Davi Almeida anunciou que vai entrar com um pedido junto ao Ministério da Saúde solicitando a inclusão dos profissionais da comunicação, garis, agentes de trânsito, motoristas e cobradores no grupo prioritário de vacinação. Davi destacou que os profissionais da imprensa fazem parte do grupo de serviços essenciais e não pararam durante a pandemia. Isso é muito verdade. Assim como os garis e os trabalhadores do transporte coletivo. Jornal da Cidade. Vamos agora mudar um pouco de assunto, falar sobre um dado que aponta que denúncias de obstrução de logradouros públicos, que são as calçadas, que tiveram aí um aumento de 40% nesse período da pandemia. Esses dados também mostram que as notificações de janeiro a abril deste ano foram 142 notificações. No ano passado foram registradas apenas 101. A obstrução de ruas e avenidas tiveram um aumento de mais de 80% em comparado com o ano passado. A gente conversa agora com o arquiteto urbanista Pedro Paulo Cordeiro, ele que é diretor de planejamento do Instituto Municipal de Planejamento Urbano, o INPLURB. Bom dia, Pedro. Qual a multa para esse tipo de irregularidade? Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Cidade. Bom dia, Álvaro. Bom dia aos ouvintes do Portal Imediato. Na verdade, a multa ela varia, tá? Ela vai de 1 UFM, que é 114, tá? Até 4 UFMs, que é 458. Isso é se não houver reincidência, entendeu? Se houver reincidência, esse valor ele vai sempre dobrando, tá? Certo. Agora, o que levou
a esse aumento tão significativo da ocupação das calçadas? É a presença das pessoas em casa ou as pessoas começaram a usar a calçada para fazer comércio? O que de fato a gente consegue entender desse novo comportamento aí de ocupação irregular das calçadas da cidade? São vários motivos, né? Você muito bem citou aí a questão da presença das pessoas em casa, só que, lógico, uma coisa que nós sempre falamos, é preciso entender que a calçada, ela não é parte da sua propriedade, ela faz parte de um coletivo, entendeu? Tanto para poder facilitar o direito de ir e vir. E o que acontece é que essas pessoas acabam colocando o que nós chamamos de barreiras arquitetônicas, e vai desde a questão de rampas, a questão daqueles pinos metálicos, entendeu? Até mesmo lixeiras, que acabam atrapalhando, né, a pessoa de acessar, né, a pessoa transitar livremente nas calçadas. É interessante porque vocês têm um projeto que é Calçadas Mais Ativas, né, e é exatamente nesse sentido, né, para que as pessoas possam utilizar as calçadas da cidade, mas de forma ordenada e também com o objetivo, né, de praticar atividades, estimular, inclusive, a mobilidade, né, urbana. Sim, exatamente. Nós estamos desenvolvendo esse projeto, já escolhemos 20 lugares inicialmente, tá? Na verdade, se tratam de grandes eixos comerciais. Para quê? Para fazer toda a questão de regularização, desde a questão de piso, a implantação de mobiliários urbanos de maneira correta, tá? Como bancos, placas, lixeiras, inclusive, tá? Para quê? Como você muito bem disse, nós estamos tentando nós estamos tentando implantar a mobilidade ativa. A mobilidade ativa refere-se à caminhabilidade. E, lógico, você só caminha bem se você tiver uma calçada muito boa. Manaus aí tem um passivo aí de décadas, entendeu? Referente a isso. E nós estamos tentando mudar essa perspectiva. Uma coisa que eu sempre ouvi é de que Manaus não tinha calçadas, assim no âmbito geral, né? Muita gente falando, não, Manaus não tem calçadas, o pessoal acabaram com as calçadas, as pessoas não têm onde caminhar e tal. Essa é uma realidade? Você falou de um passivo aí de 20 anos, essa é uma realidade da nossa cidade? Sem sombra de dúvida. Para você ter uma ideia, no plano de mobilidade, aprovado em 2015, foi feito um estudo em que detectou que apenas 20% das calçadas de Manaus são adequadas para transitar, tá? E essas calçadas, elas se encontram, lógico, nos bairros que têm a melhor infraestrutura, que é, no caso, o centro e bairros da zona centro-sul. O restante da cidade sofre muito referente a isso. Então, é por isso que nós estamos desenvolvendo projetos para mudar toda essa realidade aí. Lógico, é uma coisa que eu sempre falo, nós vamos iniciar, mas isso tem que ser um trabalho a longo prazo, de 10 a 20 anos para mudar. Pois é, mas isso você atribui a quê? A projetos mal feitos? Porque você falou assim, de algumas áreas da cidade tem, outras realmente não tem nada, né? E isso é o quê? É resultado de projetos ou é a própria ação da comunidade nas construções, não observar essa necessidade de manter as calçadas e tal? Tem vários bairros que você chega que a casa é como se diz, zerada no asfalto, né? Você não tem espaço ali de caminhada mesmo. Na verdade, são vários motivos, tá? Mas um que contribui muito para isso é a falta de consciência da população, tá? É você não tentar preservar aquele bem que ele é público. Aí o que acontece? Acabam acontecendo ocupações. Inclusive, nós já notificamos, multamos e demolimos, por exemplo, pessoas que tentam colocar escadas na calçada. Outras, para você ver como é que são as coisas, elas acabam incorporando os próprios postes de iluminação dentro dos seus muros. Então, todos esses exemplos, eles acabam sendo notificados, multados e posteriormente demolidos, caso não haja demolição aí por parte do proprietário. E como é que funciona o sistema de fiscalização do Implurb nesses casos?
Como é que é a dinâmica dessa fiscalização? Existe denúncia, existe um canal para denúncia, e o que acontece depois dessas denúncias? Como funciona internamente? Só para a gente entender. Bom, hoje as denúncias têm de ser formalizadas através do disqueordem.implurbe@pmmam.gov.br ou pela ouvidoria.implurbe@pmmam.gov.br. Isso daí, após você fazer a denúncia, lógico, vai ser feita uma verificação, vai entrar na rota da fiscalização e, a partir daí, quando os fiscais chegam, se eles detectarem que existe realmente o dano, a pessoa é primeiramente notificada, tá? Para que ela tome ciência e, logicamente, ela possa corrigir o que ela fez de errado. Certo. Caso ela não corrija, isso daí é aplicada uma multa e, posteriormente, caso ela não desfaça, é feita uma demolição pelo poder público. Pedro Paulo Cordeiro, muito obrigado pela participação e os esclarecimentos tão importantes desse detalhe fundamental da cidade, que é a calçada, né? Muita gente não dá valor a isso, mas a calçada é fundamental para o que você está falando, mobilidade, né? Você vê, por exemplo, capitais grandes como São Paulo, Curitiba, Rio Grande do Sul, ainda que a gente não queira comparar, mas você vê muito mais gente caminhando nas ruas do que em Manaus. Em Manaus parece que é uma cidade de carros, né? Você vê pouquíssimas pessoas usando realmente os espaços públicos para caminhar, andando realmente na cidade. Tudo bem que o calor ajuda a pessoa a não ficar andando em Manaus, mas enfim, tem muita gente que não vai porque não evita mesmo, é uma condição já natural do nosso hábito, não é isso, Pedro? Sem sombra de dúvida, Álvaro. E daí, você falou uma coisa muito interessante. Só caminha quando se tem a infraestrutura necessária. E qual é? É a calçada. Uma calçada bem regularizada, com espaço suficiente, com arborização para amenizar o nosso calor, né, amazônico. Claro, isso daí facilita e potencializa a mobilidade ativa, que é exatamente a caminhabilidade. Pedro Paulo Cordeiro, arquiteto e urbanista do Implurbe, muito obrigado pela sua participação aqui. Você que está dirigindo aí, né, o Implurbe nesse momento, obrigado pela sua participação e os esclarecimentos. A gente só tem a agradecer as informações. Eu é que agradeço e até a próxima. Até a próxima. 7h30. Jornal da Cidade. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou que pretende votar hoje a medida provisória que trata da privatização da Eletrobras. A proposta chegou a entrar na pauta da sessão desta terça-feira, mas Lira disse que ainda vai aguardar a versão final do texto do relator. Lira justificou ainda a pressa em votar a proposta com o argumento de que há um acordo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de encaminhar para a Câmara as medidas editadas 30 dias antes do final do prazo de validade da proposta. Para você entender, de acordo com a proposta, a energia elétrica gerada é comercializada compulsoriamente a um preço fixo pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Com isso, as empresas poderão negociar com a União a energia livremente no mercado regulado ou no mercado livre. Agora a gente traz atualizações sobre a cheia dos rios. O Rio Negro atingiu hoje a segunda maior cheia histórica do estado do Amazonas. O Rio Negro está marcando agora 29 metros e 77 centímetros. É o mesmo número da segunda maior cheia da história, que foi em 2009. Para enfrentar essa força da natureza, o prefeito Davi Almeida criou o Comitê de Enfrentamento das Cheias. O comitê já completou 30 dias. 7 bairros foram atendidos e aproximadamente 4.000 metros de ponte foram construídos durante a operação. Os bairros do Centro, Educandos, São Jorge, Aparecida, Cidade Nova, Glória e Mauazinho já estão sendo atendidos com a construção de pontes. E olha, a Secretaria Municipal de Limpeza Pública já retirou mais de 1.000 toneladas de lixo dos igarapés.
Pois é, e é tão fundamental que você nos entenda e entenda o esforço do poder público municipal, estadual, de que não é possível, nos dias de hoje, a gente ver pessoas desperdiçando a pureza das águas, jogando lixo nesses igarapés. Seria tão melhor que a gente entendesse que o lixo ele tem o seu lugar e o seu destino certo, ao invés da gente ficar simplesmente abrindo a janela da nossa casa e jogando. Ontem eu vi uma foto, tinha simplesmente um colchão dentro do igarapé. Então, eu não consigo entender esse comportamento. Muito bem, até o fim do mês, a Semasc vai começar a pagar o auxílio aluguel no valor de R$300, que será contemplado com o auxílio enchente, com o auxílio enchente no valor de R$200. Benefícios eventuais como cestas básicas, colchões, lençóis e redes também serão distribuídos pela Secretaria. A primeira... Jornal da Cidade. Só o que importa. A primeira feira flutuante do Brasil vai ser entregue hoje. A obra vai alojar 220 permissionários, cujos boxes foram afetados pela cheia do Rio Negro, esses feirantes da Feira da Manaus Moderna, ali do centro de Manaus. A obra, executada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, irá garantir maior conforto e segurança aos feirantes e frequentadores da feira. Muito bem. Polícia. Vamos então voltar com Edila Chaves, sabendo agora as ocorrências de polícia da noite e madrugada desta quarta-feira, dia 19 de maio. Edila. Bom dia, olha, voltando a trazer informações para vocês. Lembrando, gente, que agora a nossa equipe está chegando para a inauguração da balsa, da Feira Flutuante, né? A Feira Flutuante que a nossa equipe vai levar as informações para vocês. Bom, a respeito de polícia, nós tivemos um caso na tarde de ontem, por volta das 14h30, inclusive parabenizando a equipe da 14ª FICOM, principalmente o cabo Fontinelli, que além de cabo policial proteger a sociedade, acabou agora virando parteiro, viu? Zilza Pereira da Silva, de 22 anos, chegando à delegacia, acabou a ter as contrações e ali então, indo ao chão, começando com muitas contrações, acabou dando à luz. E quem auxiliou esse parto foi o cabo Fontinelli. Esse aí é nota 1000, viu? Outro caso que nós tivemos ocorreu no Gilberto Mestrinho, um servidor da CENIF, seu Alberto Chagas, de 63 anos, ao descer do ônibus, acabou escorregando, caiu e no momento o micro-ônibus passou e infelizmente esmagou a cabeça do seu Alberto. Esse fato aconteceu ao final da tarde de ontem, no bairro Grande Vitória. Esses foram os casos de polícia ocorridos durante o dia de ontem. Quer saber mais informações? Continue conosco no site Imediato, onde a informação é na hora. Obrigado, Edila Chaves, 7h36. Obrigado pelas informações da noite e madrugada. Polícia. Agora às 7h36 em Manaus, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas republicou nessa terça-feira o edital do concurso aqui para o órgão. Pois é, a oferta de 40 vagas para auditor técnico de controle externo está mantida, porém, as oportunidades foram divididas em 2 editais. A seleção foi desmembrada em um edital com 18 vagas na área de auditoria governamental e 2 vagas do Ministério Público de Contas e outro edital com 5 vagas na área de auditoria de obras públicas e 15 na área de auditoria de tecnologia da informação. Jornal da Cidade. OPoder.com com Bruno Mazieri.
Após remarcação de seu depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia e obtenção de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para ficar em silêncio em perguntas que possam produzir provas contra si, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, depõe hoje na CPI. O Bruno Mazieri, que já está na linha para falar conosco. Bom dia, Bruno. Bom dia, Tiago. Bom dia, Álvaro. Bom dia a você que nos acompanha aí na manhã desta quarta-feira. Então, hoje o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, irá participar lá da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, a CPI da pandemia, e é uma das participações mais aguardadas, não apenas pelos parlamentares, mas também por toda a população. Ele foi o terceiro titular da pasta do governo Jair Bolsonaro e estava no comando da saúde durante a crise de oxigênio no Amazonas. A participação do Pazuello, que nem aconteceu ainda, começou bastante conturbada, porque ele primeiro disse que tinha tido contato com pessoas com Covid, aí não depois quando precisava, depois ingressou com habeas corpus para ficar calado durante todo o interrogatório. Então, assim, a gente vem falando, né, que quem não deve não teme, e a gente não entende a necessidade do general Pazuello ter uma atitude como essa, mas, de fato, é uma das participações mais aguardadas, e aí a gente vai acompanhar ao longo de todo o dia de hoje no site O Poder. Pois é, ontem o Ernesto falou, né, e a gente, pelo menos o que eu consegui tirar assim, do extrato daquele depoimento, foi de que continua-se uma insistência muito grande de tentar falar do tratamento da cloroquina, né, no Brasil. Eu, sinceramente, não me lembro desse tratamento ter sido aplicado no Brasil. Eu acho que existia uma corrente, como existia outra corrente que não defendia o tratamento precoce, e existia uma corrente que usou realmente o tratamento precoce. Eu mesmo, quando me tratei da Covid, usei o tratamento precoce, né? Então, assim, mas nunca foi uma obrigação brasileira fazer isso, não? E me parece que há uma insistência da CPI em tentar criar uma espécie de crime com isso, né? Então, eu realmente ainda não consegui entender aonde eles querem chegar com isso, né? Querem dizer que a cloroquina matou gente? Não sei. Não sei de onde, eu não sei aonde se pretende chegar a isso. Eu creio, e vou repetir aquilo que eu falei ao longo dos últimos análises que eu fiz sobre esse caso. Eu creio que o que tem que ser discutido é a questão da compra de vacinas, da demora, da não assinatura de acordos, né? Enfim, por que não foram assinados, enfim, e entender realmente essa dinâmica como aconteceu ali no início, né? Hoje todo mundo já está vacinando praticamente no mundo, né? Então não tem muita discussão em torno disso. Hoje a questão é muito mais mercadológica das autorizações ou não por parte dos órgãos reguladores, que obviamente fazem o seu trabalho ali para entender se aquela vacina para determinado país é ou não é, mas tem muita questão econômica envolvida também. Então, eu acho que talvez a CPI precise focar um pouco mais nessas questões um pouco mais técnicas, né? Porque a cloroquina, vamos ser bem honestos aqui, isso é uma coisa que o presidente defendia, né? Então, e eu acho que ele defende até hoje isso, né? E não necessariamente há digamos assim, uma política, parece que teve compra para distribuição para quem receitasse, né? Hoje me parece que vão tentar extrair daquela Capitã Cloroquina, né? Se ela estava obrigando os médicos a receitarem cloroquina e tal. Eu acho muito difícil um médico, no poder da sua caneta ali de receitar um remédio, receitar alguma coisa de forma obrigatória, né? Não sei nem se tem legalidade para isso. Então, é isso que eu fico... Na verdade, Álvaro, o que eu também acredito com relação a essa história da cloroquina, eu, quando tive Covid, estava até comentando isso essa semana, eu só fiz uso de Novalgina para febre, porque eu tive muita, e água, foi só o que eu fiz. A minha receita foi essa. Exato. Mas isso aplicou a mim, né? Exato, cada um fez o seu tratamento, isso que eu quero dizer. No Brasil, a gente não teve uma política de Estado dizendo, olha, é esse aqui, tu é obrigado. É isso que me intriga, sabe?
O que eu acho que os parlamentares lá estão questionando foi o investimento que o presidente Jair Bolsonaro fez na fabricação da cloroquina, ao invés de repente, assinar contratos com vacina, porque na época, enquanto ele fortificava essa questão da cloroquina, já existia uma indicação de vacina. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eles estão pretendendo lá, mostrar que apesar do presidente investir, né, uma grande quantidade de dinheiro na fabricação de cloroquina, já existia uma vacina e mesmo assim o presidente continuou insistindo nessa questão. Eu concordo com você que hoje em dia a prioridade tem que ser a vacina. Eu acho que, de fato, os senadores, têm que investigar essa questão do porquê os contratos não foram assinados e porquê a demora da vacinação, mas eu acho que acaba que uma coisa também está ligando à outra. Vamos esperar, né? Eu sempre acho assim que a linha dessa CPI está muito tênue, né, entre as questões que a gente realmente precisa apurar, né, de responsabilidade ou não sei nem se existe uma responsabilidade aí, a gente precisa também entender a dinâmica temporal das coisas, né? Nem tudo... Hoje é muito fácil, né, Bruno, a gente falar de vacina, que a gente vê o mundo inteiro vacinando e não deu problema. Isso. A gente tem que entender que a decisão de compra de vacina ou não, ela não partiu de uma vacina que já era testada. A gente está falando de uma compra no escuro, né? E era um tiro daquele, olha, vamos autorizar aqui o uso emergencial, e ali, naquele momento, era uma decisão corajosa que os países tinham que fazer. Obviamente que os países nos quais havia todo o estudo, e a gente precisa lembrar isso, o Brasil não desenvolveu vacina nenhuma, né? O Butantan e a Fiocruz, eles estão reproduzindo vacinas da China, da Índia e etc., mas não de Oxford também, né? A de Oxford também está sendo produzida, porém não são vacinas desenvolvidas no país, né? A Pfizer, que é americana e tudo mais, é óbvio, né? A Johnson, né? É óbvio que os países que produzem essas vacinas têm, obviamente, uma relação um pouco mais rápida, porque eles estão ali, estão acompanhando o estudo, estão vendo, né? Os outros países, eles ficam efetivamente naquela dúvida. Hoje a gente fala dessa forma porque não deu problema, pelo menos até agora. Se começar a ter, se Deus o livre, começar a ter uma reação adversa por conta de alguma dessas vacinas, a sociedade é natural, vai querer procurar um responsável por isso. Por que autorizou, por que matou, tem gente morrendo, etc. Então, assim, é muito tênue essa linha e é isso que a gente precisa entender. A gente tem que trazer a razoabilidade para o negócio, né? A gente tem que ser razoável. O que, de repente, se esperava é que, como o presidente Jair Bolsonaro era muito próximo aos comandos do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se esperava que ele seguisse, né, a mesma linha do ex-presidente americano. Então, quando o Trump decidiu usar a vacina da Pfizer e tudo mais, acreditava-se que o presidente seguiria na mesma linha, porém, ele continuou insistindo no uso da cloroquina, que em alguns casos deve apresentar algum tipo de eficácia. Realmente não existe ainda uma comprovação. Aliás, existe já especialistas que disseram que não é eficaz, mas acreditava-se principalmente que ele fosse seguir a mesma diretriz do presidente Donald Trump, mas não foi o que aconteceu. Beleza, vamos trocar de assunto aí? Tem mais algum tema importante para a gente... Aí. Falando aqui, um destaque do site O Poder é a presa em julho de 2019 na Operação Vertex, desdobramento da Operação Maus Caminhos, ambas deflagradas pela Polícia Federal. A deputada estadual Nesmin Aziz foi a 4ª parlamentar a assinar o requerimento da criação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, lá na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Mazieri, é o cachorro mijando no poste ou o poste mijando no cachorro, meu amigo? É o que a gente se pergunta diariamente. É muito engraçada essa situação, porque as operações Vertex e a Maus Caminhos, ambas investigam a questão do desvio de dinheiro da saúde
para, enfim, por um suposto envolvimento aí de desvio da família do senador Omar Aziz, que é o presidente da CPI da pandemia lá em Brasília, e que agora a deputada estadual Nesme Aziz assina a criação para investigação. É curioso isso, porque se a gente tiver que falar da saúde hoje em dia, a gente precisa fazer um resgate de como é a saúde pelo menos nos últimos 10 anos. É isso aí. Algo que já foi feito, né? Tentou ser feito, na verdade, numa outra CPI que foi feita pela Assembleia, que também já falava sobre saúde. E aí, quando chegou em um determinado ponto, ela parou, se encerrou e não se falou mais disso. Então, a gente precisa entender até que ponto a saúde está prejudicada hoje por conta de governos de 10 anos atrás. Isso, obviamente, se estende ao governo do senador Omar Aziz, né? E não é não é estranho, né, que a gente fale disso, porque, assim, toda pessoa com o mínimo de raciocínio lógico, ela vai compreender que, por exemplo, a não existência de leitos de UTI no interior do estado, naquele momento, auge da pandemia, em que as pessoas precisavam absurdamente de transporte para poder vir para Manaus, porque não tinha leitos de UTI em alguns municípios do estado do Amazonas, e nenhum, na verdade, as pessoas têm como... É natural elas entenderem que, primeiro, um leito de UTI não é feito do dia para a noite. Segundo, que nós, inclusive, fizemos... Vamos interromper aqui, porque a gente está com o prefeito Davi Almeida. Nesse momento, o prefeito vai entrar ao vivo conosco aqui para falar da inauguração da primeira feira flutuante do Brasil. Vamos ver se a gente consegue... Últimas notícias. Edila Chaves está na linha? Alô? Oi, Edila. Alô? Oi, Edila. Está nos ouvindo? Oi. Pois não, Edila. Alô? Oi, Edila. Já estamos na linha aqui, já estamos ao vivo. Alô? Acho que ela não está ouvindo, gente. Alô? Ela não está ouvindo. Vamos ver se a gente consegue uma outra ligação aí, ver se a gente consegue falar com ela. Vamos voltar com o Bruno aqui? Oi, Bruno. Cadê o Bruno? Será que o Bruno caiu a ligação? Oi, Bruno. Oi, Bruno. É a Edila. Oi, Edila. É tu. Agora sim. Oi. É porque eu tava confuso aqui o negócio da ligação. Tá. Álvaro, agora já vamos falar com o prefeito. Ele que está nesse momento, acabou aqui concedendo entrevista para os demais colegas. Ele já iria falar conosco, só que os colegas chegaram agora. Ele está dando uma sonora mais rapidinho, que ele já vai falar com vocês. Só um minutinho, tá? Tudo bem. Uma ideia concebida e executada em 7 dias. Essa feira deve permanecer aqui por 2 a 3 meses. E após a descida das águas, nós vamos de containers, de cobertura, de iluminação, até também a questão da água, para que nós possamos levar para outros locais de Manaus para fazer a reforma de algumas feiras que estão em situação muito difícil. Então, eu quero dizer que estou muito feliz porque os feirantes estão felizes, a população de Manaus vai receber um entreposto flutuante, o primeiro do Brasil, com uma condição de uso muito favorável. É uma operação complexa, né? Fazer isso em 7 dias, também reorganizar tudo isso aqui, não é fácil. Não é fácil. O meu secretário de Feiras e Mercados é um feirante, inclusive da Feira da Manaus Moderna. A família dele toda comercializa ainda na Feira da Manaus Moderna. E geralmente se fazia o mais fácil. Construía boxes, né, com lonas no meio da rua e era o urubu levando peixe, levando a carne, e isso nós não queremos para os nossos feirantes nem para a população de Manaus. Nós estamos dando dignidade ao povo da feira, ao povo que consome aqui os produtos, aqui na Manaus Moderna, os nossos irmãos que chegam de barcos dos interiores, e essa feira vem resgatar essa dignidade. É isso que nós vamos fazer nas feiras da cidade de Manaus durante os 4 anos da nossa administração. Bom, gente, agora o prefeito vai falar conosco. Peço desculpas. Tá? Oi, Edila, tá falhando aqui a ligação. E agora ele vai falar exclusivamente com a equipe do imediato. Bom dia, prefeito. Prefeito, nós estamos com o Álvaro e ele agora, logicamente, querendo saber detalhes sobre a questão dessa feira flutuante. Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos. Bom dia. Acabamos de entregar, Álvaro, a feira
flutuante da Manaus Moderna. É a primeira feira flutuante do Brasil, construída em 7 dias, apenas 7 dias. E eu acredito que é um local muito, muito agradável. Os feirantes já estão sendo transferidos, 221 boxes aqui, todos eles instalados. Os feirantes já estão sendo transferidos, os produtos já estarão sendo comercializados a partir de hoje. Muito provavelmente, nas próximas horas, nós já teremos aqui os produtos expostos para serem consumidos pela população. É uma situação favorável que nós entregamos para a população de Manaus e os feirantes da Manaus Moderna. Agora, prefeito, queria destacar aqui a velocidade com que essa solução foi empreendida aí, né? A gente tem menos de 10, 15 dias que começou a sofrer com essa cheia e a prefeitura está atuando aí no centro da cidade, fazendo pontes, e agora deu uma solução, eu considero uma solução gigante para um problema que ia ter ali de economia, inclusive, né? Muita gente ia ficar sem ter como comercializar, né? Sem ter o seu ganha-pão, né? Sim, eu ouvi pouco as suas ponderações, mas eu entendi que você falava da celeridade. Foram 7 dias de construção e certamente os feirantes estariam prejudicados com a sua comercialização nesse momento de pandemia. Nós não queremos que nenhum comércio feche nesse momento, nós temos essa condição e nós queremos dar as condições necessárias para que o comércio possa continuar atuando, tanto aqui na Manaus Moderna quanto lá na Eduardo Ribeiro e as ruas aqui do centro, Rua dos Barés, Barão de São Domingos, que estão sendo atingidas. Nós já construímos pontes de marombas para que essas pessoas, esses comerciantes, não sejam prejudicados. Agora, prefeito, essa é uma experiência também inusitada, mas ela desperta uma coisa importante para a gente. A Manaus Moderna é uma área da cidade que precisa realmente de uma certa revitalização. Se esse projeto aí der certo, é possível fazer um trabalho de revitalização e de reestruturação da Manaus Moderna aí no futuro? Tem isso... Certamente. A feira, principalmente, ela já está, nós já estamos antenados, precisamos recuperar, aumentar o grade, no caso do piso, aumentar o teto, melhorar a nossa infraestrutura de dentro da feira, para quando tenhamos uma enchente como essa, para que você tenha uma ideia, as últimas três enchentes, as maiores enchentes se deram agora nos últimos 10 anos, 12 anos, e isso faz com que a gente possa ter que melhorar a infraestrutura da Feira da Manaus Moderna, bem como as outras feiras na nossa cidade também. Obrigado, prefeito Davi Almeida. Obrigado, parabéns Álvaro. aí. Um grande abraço, sucesso, boa audiência para você, irmão. Forte abraço. 7h55. Voltar com o Bruno Mazieri agora, só para a gente concluir aqui o poder e seguir em frente. Não, o Bruno já foi. Então vamos seguir em frente aqui com as nossas informações. Só mais um assunto de política. A Polícia Federal iniciou na manhã de hoje um trabalho de busca e apreensão em endereços do ministro Ricardo Salles e também no Ministério do Meio Ambiente. Segundo a Polícia Federal, a ação tem como objetivo apurar crimes de corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e facilitação de contrabando que teriam sido praticados por agentes públicos e empresários do ramo madeireiro. Cerca de 160 policiais federais cumprem 35 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e nos estados de São Paulo e do Pará. A operação batizada de Aquandaba foi deflagrada por ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A apuração teve início em janeiro com base em informações enviadas por autoridades de outros países sobre possíveis desvios de conduta de servidores públicos durante o processo de exportação de madeira. A Justiça também determinou o afastamento preventivo de 10 agentes públicos ocupantes de cargos e funções de confiança no IBAMA e no Ministério do Meio Ambiente. Um deles é o Eduardo Bin, presidente do IBAMA. A operação foi batizada de Aquanduba, divindade dos índios araras que habitam o Pará. Jornal da Cidade. E agora aquele momento para falar de economia, não é isso, Tiago? É isso mesmo, vamos falar de economia. Saiba agora os valores dos produtos da cesta básica aqui na capital, de acordo com o site Busca Preço da Cefaz. Nas ofertas de hoje, vamos falar sobre o preço do feijão preto. O menor preço do quilo desse produto é de R$ 5,00 em um supermercado no bairro Zumbi. O valor máximo do mesmo produto e da mesma marca é R$ 10,80
em alguns pontos da capital. Se quiser acompanhar o preço de outros produtos da cesta básica, é só acessar o site Busca Preço Cefaz. Os preços são de todos os supermercados que usam a nota fiscal amazonense. E a gente continua falando de economia. A Caixa Econômica Federal paga, nesta quarta-feira, a segunda parcela do auxílio emergencial para mais um grupo de trabalhadores. Atenção, quem recebe desta vez são os beneficiários que fazem parte do programa Bolsa Família, com o número do NIS encerrando em 2, e trabalhadores nascidos em março e que não fazem parte do Bolsa. QG do Automóvel, com Alfredo Filho. E agora é o momento de falar de carro. É com ele, Alfredo Filho. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Álvaro. O que temos de novidade do mundo automotivo para hoje? Álvaro, hoje a gente tem para falar sobre a Renault Alaskan, que é a picape da Renault. Certo. Ela já foi revelada em 2016, parece até uma novela mexicana. A marca é francesa, mas a novela é mexicana. Renault Alaskan está parecendo uma novela mexicana, porque ela foi apresentada em 2016, depois em 2018 ela foi apresentada no Salão do Automóvel, já estava tudo certo para vir. Imagina, a gente já tem 2021, agora ela foi lançada na Argentina. Ano passado ela seria lançada no Brasil e não foi. Agora, novamente, ontem o presidente da Renault Argentina informou que elas estão se preparando para iniciar as exportações da picape. A picape ela é bem parecida com a Nissan Frontier, porque ela é feita na mesma base. Basicamente o que muda é a dianteira, mas os demais itens ela é bem parecida com a nova Nissan Frontier. Certo. E ela tem previsão de chegada já no mercado ou não? Ele falou da exportação, mas não deu data, é isso? Do segundo semestre, né? Certo. Como é que é o nome da picape? Como é que é o nome da picape? Vai render meme, né? Alaskan. Alaskan. Isso, Alaskan. Interessante, nome diferente, né? Bem diferente. Então, assim, a montadora ela está se preparando para exportações, porque ela já é fabricada na Argentina. Pelo que ele informou para a imprensa, ela tem homologação. A picape já está rodando no Brasil em testes desde o ano passado. Então, a planta fabril, né, a fábrica, a montadora está se preparando apenas para adequar a demanda e iniciar a exportação para o Brasil e para outros mercados também da América Latina. Certo. Alfredo Filho... pode falar. O preço ela deve vir um pouco abaixo dali da Nissan Frontier, até mesmo uma estratégia para que a picape entre no mercado. Alaskan, né? Alaskan, isso mesmo. Alaskan. Estou dando uma olhada aqui nas imagens. Realmente ela é muito parecida com a Frontier, né? E a da Renault. Ela é muito parecida. O que muda é a dianteira, a grade dianteira. Na lateral e na traseira é muito parecida, e nos itens internos ela basicamente traz tudo que a Nissan Frontier traz, todos os itens. É porque ela foi feita no mesmo projeto, não é? Como Renault e Nissan são as mesmas, são do mesmo grupo. Entendi. Compartilham tecnologia. Certo. Então tem essa diferença, né, da proximidade das duas marcas por conta de serem parte de um mesmo grupo de montadoras. Exatamente. Né? O que vai trazer diferente é a questão de preço, não é? Como eu estou te passando, ela vem um pouco mais abaixo ali da Nissan Frontier. Hoje, se a Nissan Frontier está partindo de 180 mil, ela deve começar ali nos 160. Tá certo.
Alfredo Filho, muito obrigado, meu amigo. Obrigado pelas informações e pelas dicas aí da nova picape da Renault Alaskan, que deve chegar ao mercado no segundo semestre. Obrigado pelas informações, irmão. Acho que ele não está me ouvindo. 8h02. QG do Automóvel, com Alfredo Filho. Jornal da Cidade. Olha, Álvaro, uma última informação aqui, oportunidade, veja só, a Prefeitura de Manaus divulga mais de 303 vagas de emprego em parceria com o supermercado Açaí Atacadista. Todas as vagas serão direcionadas à nova unidade da rede de supermercados, que será inaugurada em breve no bairro Flores, na zona centro-sul da cidade. Você pode acessar o site imediatoonline.com para conferir todas as vagas e os detalhes sobre as ofertas. Tá certo, e olha, a gente vai ficando por aqui nessa edição, são 8h03, a gente quer que você baixe o aplicativo da ZLZN, é esse aplicativo que está aqui do meu lado aqui, essa logomarca, é só quando você digitar lá na busca do Google Play Store, você vai encontrar esse aplicativo, você faz o download, instala no seu celular e a partir daí você consegue ouvir as notícias do dia direto do seu celular, de qualquer lugar onde você estiver. Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui mesmo pelo site Imediato. Acompanhe a nossa programação. Às 11 horas a gente tem o Imediato e o Povo, com as denúncias da comunidade, apresentado por a nossa repórter Edila Chaves. E também no programa de hoje, ela vai mostrar a situação de alguns bairros de Manaus afetados pela cheia. Você não pode perder também, às 4 horas da tarde, o programa policial da internet, o Manaus 190, com todas as ocorrências policiais do Amazonas, apresentado pelo nosso repórter policial Eudógio Gonçalves. Você tem aí muita opção aqui no site Imediato. Esta edição teve a apresentação de Álvaro Corado e Tiago Gonçalves. Transmissão, operação de áudio de John Andrew, produção e edição de Jonathan Souza, apoio técnico de Marcos Mendonça e Pablo Medeiros. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Obrigado pela sua audiência, um ótimo dia e a gente se encontra amanhã, não é isso mesmo, Álvaro? Pontualmente às 7 horas aqui no site Imediato. Até lá, tchau.